Você já pediu algo a Deus e não recebeu? Você já orou com toda a sua fé e nada aconteceu? Prepare-se, porque o que vou revelar nos próximos 30 minutos vai quebrar completamente sua percepção sobre oração. E aqui fica perturbador. Bilhões de pessoas ao redor do mundo estão orando da forma errada há quase 2000 anos. Jesus disse: "Pedi e recebereis." Mateus 7:7. Uma promessa cristalina, simples, direta. Mas por que não funciona para você? A resposta não está na sua fé, não está em você. A resposta está no que foi sistematicamente apagado da igreja primitiva no ano 325 depois de Cristo. Antes de descartar isso, deixe-me mostrar algo. Nos primeiros 3 séculos do cristianismo, os seguidores de Jesus não oravam como você ora hoje. Eles praticavam algo completamente diferente. Algo que gerava resultados tangíveis e imediatos. E isso foi deliberadamente removido quando o imperador romano Constantino convocou 300 bispos para o Concílio de Nicéia. E aqui está a pergunta que vai assombrar você. Por que um imperador pagão, que nem sequer era batizado, decidiu o que era ou não verdadeiro cristianismo? E o que exatamente foi decidido naquela reunião que mudou para sempre a forma como você se conecta com o divino? Vamos começar do começo. E o começo não é onde você pensa que é. A palavra oração vem do latim oratio, que significa discurso, fala pública. Mas espere, a raiz é ainda mais reveladora. Orare, derivada de os, que significa boca. Literalmente, usar a boca. Agora, compare isso com a palavra em hebraico para oração. Tefilá, que vem de paléu, que significa julgar a si mesmo. E em grego, a palavra é proseuche, invocar, suplicar a uma divindade. Você percebe o que aconteceu? A oração foi transformada de uma prática interna de autojulgamento e transformação em um discurso externo, de um processo de conexão profunda com o divino para um ritual público performático. Mas aqui vem o choque. Nos primeiros 3 séculos do cristianismo, os seguidores de Jesus se reuniam em casas, não em templos. Atos 2, 42-46 documenta isso. Eles não tinham padres, bispos ou hierarquias. Eles se reuniam em simplicidade, partilhavam o pão, oravam em conjunto e individualmente, guiados pelo Espírito Santo, não por liturgias memorizadas. Esse cristianismo primitivo era radicalmente descentralizado. Cada pessoa tinha acesso direto a Deus. Cada pessoa era seu próprio sacerdote. E aqui está a pergunta: por que ninguém questiona isso? Por que você precisa de um intermediário para falar com Deus, quando Jesus disse que você poderia pedir diretamente ao Pai? As reuniões dos primeiros cristãos aconteciam conforme o Espírito os movia no momento. Faziam orações espontâneas, davam testemunho, cantavam salmos. Não havia roteiro fixo. Não havia hierarquia de poder. Era pura conexão. E quando os apóstolos enviavam cartas às igrejas, como as que encontramos no Novo Testamento, essas cartas eram lidas para todos, compartilhadas, discutidas. Não havia um padre interpretando para você o que significava. Você mesmo tinha acesso direto à palavra. Pense nisso. Durante 3 séculos inteiros, o cristianismo funcionou assim: livre, descentralizado, poderoso. Mas espere, tem mais. Agora vamos mais fundo, muito mais fundo. Em 325 d.C., aconteceu algo que mudou o curso da história cristã para sempre. O Concílio de Nicéia. Mais de 300 bispos foram convocados pelo imperador Constantino, um homem que, naquele momento, ainda adorava o Deus Sol e só seria batizado em seu leito de morte. O objetivo oficial? Resolver a controvérsia ariana.
uma disputa teológica sobre a natureza de Jesus. Mas as decisões daquele concílio foram muito além disso. Aqui está o que foi estabelecido. Primeiro, a hierarquia eclesiástica, bispos, presbíteros, diáconos, uma estrutura de poder centralizada. Segundo, a data da Páscoa, sincronização de massas em um ritual coletivo. Terceiro, o credo niceno, uma fórmula rígida de fé que todos deveriam memorizar e recitar. Quarto, a condenação de heresias. Qualquer ensino fora da linha oficial seria excomungado e exilado. E aqui está o que não te contaram. Constantino facilitou as viagens dos bispos usando o exército imperial. Ele presidiu as sessões. Ele influenciou as decisões, mesmo não tendo autoridade teológica. Por que um imperador romano se importaria tanto com doutrina cristã? Porque ele percebeu que o cristianismo poderia ser uma ferramenta de controle social. Uma religião unificada significava um império unificado. E para isso, era necessário padronizar as crenças, centralizar a autoridade e ritualizar as práticas. Agora, observe o simbolismo oculto. A palavra eclesiástico vem do grego eklesia, que significa assembleia convocada. Mas quem estava convocando? O imperador, não Deus, não Jesus. Um homem que queria unificar politicamente seu império. E a etimologia revela ainda mais. Hierarquia vem de hieros, sagrado, mais arquia, governo. Literalmente, governo sagrado. Mas quem decidiu que certos homens eram mais sagrados que outros? A resposta está no nome. Hierarquia. Governo sagrado. Controle divino institucionalizado. Coincidência? Não existe coincidência. E aqui fica ainda mais perturbador. No Concílio de Nicéia, após um mês de discussão, apenas 2 bispos se recusaram a assinar o credo: Teono de Marmárica e Segundo de Ptolemaida. O imperador então determinou que todos que se recusassem a endossar o credo seriam exilados. Ário e seus seguidores foram considerados inimigos do cristianismo. Leia isso de novo. Inimigos do cristianismo, por discordarem de uma fórmula decidida por votação. Votação presidida por um imperador pagão. Isso não foi unificação espiritual. Foi controle político disfarçado de ortodoxia religiosa. E a partir daquele momento, o cristianismo mudou para sempre. De um movimento descentralizado e vivo para uma instituição hierárquica e ritualizada. Agora vamos falar sobre o impacto disso na sua vida. Porque isso não é apenas história. Isso é programação neural. Estudos na área de neurociência da religião mostram que práticas ritualísticas repetitivas, como rezar orações memorizadas, diminuem a atividade no córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pelo pensamento crítico e pela tomada de decisão consciente. Em outras palavras, quanto mais você repete uma reza automaticamente, menos você pensa por si mesmo. Mas espere, tem mais. Pesquisas sociológicas sobre comportamento religioso revelam que 55% dos americanos dizem rezar diariamente. Mas aqui está o dado chocante. Países com altas taxas de oração diária tendem a ter menor PIB per capita e menor qualidade de vida. Na China, o país menos religioso do mundo, apenas 6% da população reza diariamente. E adivinha? A China teve o maior crescimento econômico dos últimos 40 anos. O que isso significa? Significa que há um padrão, um ciclo. Quanto mais as pessoas rezam de forma ritualística e passiva, menos elas agem para transformar suas realidades. Elas terceirizam sua responsabilidade para o divino e ficam presas em um ciclo de espera. Compare isso com os países mais ricos. Grã-Bretanha
Apenas 6% reza diariamente. Austrália, 18%. Canadá, 25%. Todos países com alto desenvolvimento humano. E aqui está a colheita energética da população. Bilhões de pessoas, todos os dias, depositando sua energia, sua esperança, sua força criativa em rituais que não geram transformação real. Energia que poderia ser usada para ação consciente, para mudança efetiva, para manifestação direta. Mas em vez disso, elas esperam, e esperam, e esperam, e enquanto esperam, mantêm-se dependentes. Dependentes da próxima missa, do próximo culto, do próximo intermediário que vai levar seus pedidos a Deus. Isso não é espiritualidade. Isso é condicionamento. E o condicionamento começou em 325 d.C., quando a oração espontânea foi substituída por liturgias fixas, quando a conexão direta foi substituída por hierarquias sagradas. Agora vamos revelar a estrutura de poder por trás disso tudo. Quem se beneficia quando bilhões de pessoas oram passivamente e esperam por intervenção divina? As instituições religiosas. Pense bem. Se você acredita que precisa de um intermediário, um padre, um pastor, um bispo, para acessar Deus, você se torna dependente daquela estrutura. E estruturas dependentes geram controle. E tem mais: espórtulas, dízimos, ofertas. O Código de Direito Canônico, Cânon 946, estabelece que os fiéis que oferecem espórtula para que a missa seja aplicada segundo suas intenções concorrem para o sustento dos ministros da igreja. Traduzindo, você paga para que suas orações sejam mais efetivas. Você paga para que um intermediário fale com Deus por você. E aqui está a verdade brutal. Jesus nunca cobrou para orar. Jesus nunca disse que você precisava de uma igreja para acessar o Pai. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Não falou de templos, não falou de hierarquias, não falou de taxas. Mas depois de Nicéia, a estrutura mudou. A autoridade foi centralizada. O acesso a Deus foi intermediado. E o cristianismo primitivo, livre, descentralizado, poderoso, foi apagado da memória coletiva. Veja a progressão histórica. Séculos 1 a 3. Cristãos se reúnem em casas. Oração espontânea. Acesso direto a Deus. Cada pessoa é um templo vivo. Ano 325. Concílio de Nicéia. Hierarquia estabelecida. Credos fixos. Heresias definidas. Séculos 4 em diante. Construção de catedrais. Liturgias padronizadas. Orações memorizadas. Intermediação obrigatória. A transformação foi completa. E você herdou o resultado final sem questionar a origem. Mas aqui está o que eles não contam. Essa centralização sempre foi sobre controle. Sempre foi sobre poder. Nunca foi sobre aproximar você de Deus. Porque um povo espiritualmente autônomo é um povo impossível de controlar. Então, o que você faz agora? Como você se liberta desse sistema? Aqui estão 5 práticas de libertação que vão reconectar você com o verdadeiro poder de pedir e receber. Prática número 1. Retorne à oração interna. Pare de recitar fórmulas prontas. Entre no seu quarto, feche a porta. Como Jesus ensinou em Mateus 6:6. E fale com Deus como você falaria com um pai. Sem intermediários, sem scripts. Fale do coração. Fale com autenticidade. Fale como os primeiros cristãos falavam. Prática número 2. Pratique o auto-julgamento. Palel. Antes de pedir algo, olhe para dentro. A palavra hebraica para oração é tefilá, julgamento próprio. Pergunte-se: estou alinhado com o que estou pedindo? Minhas ações refletem meus pedidos? Porque oração não é magia. Oração
é alinhamento entre intenção e ação. Prática número 3. Haja como se já tivesse recebido. Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Não é acredite e talvez você receba. É crede que já recebereis. Essa é a chave da manifestação. Você não espera receber. Você age como se já tivesse recebido. E o universo se alinha com sua certeza. Prática número 4. Rejeite a intermediação desnecessária. Você não precisa de um padre, pastor ou bispo para validar sua conexão com Deus. Você é o templo. 1 Coríntios 6:19. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O templo não é um prédio. O templo é você. E você tem acesso direto ao divino. Prática número 5. Estude o cristianismo primitivo. Pesquise os textos dos primeiros 3 séculos. Leia os padres apostólicos. Descubra como os primeiros cristãos oravam antes do concílio de Nicéia. A verdade está nos registros históricos. Basta você querer ver. Leia sobre como eles se reuniam em casas, como partilhavam tudo em comum, como oravam guiados pelo Espírito, não por liturgias, como cada pessoa tinha o dom de profetizar, de curar, de ensinar. Esse era o cristianismo original. Esse era o poder que Jesus liberou. E esse poder ainda está disponível para você. Hoje. Agora. Mas você precisa escolher. Você precisa sair do sistema de dependência e reclamar sua soberania espiritual. Porque a verdade é essa. Jesus não veio criar uma religião. Jesus veio criar uma revolução. Uma revolução de consciência. Uma revolução de conexão direta com o Pai. E essa revolução foi sequestrada em 325 d.C. Mas ela nunca morreu. Ela só foi escondida. E agora você sabe onde encontrá-la. Agora você sabe. Agora você viu o que foi escondido. A pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Você vai continuar repetindo orações vazias, esperando que alguém interceda por você? Ou você vai reclamar seu poder original, aquele que Jesus ensinou, aquele que os primeiros cristãos praticavam, aquele que foi sistematicamente apagado para manter você dependente? A escolha é sua, mas agora você não pode dizer que não sabia. Compartilhe este vídeo agora, antes que seja tarde, antes que essa informação seja suprimida novamente. E se você quer mais revelações como essa, deixe seu like, comente abaixo dizendo qual foi a parte que mais te chocou e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque a verdade sempre foi sua. Eles só fizeram você esquecer. E lembre-se, quando você pede, você recebe. Mas apenas quando você pede da forma certa, da forma que Jesus ensinou, da forma que foi apagada há 1700 anos. Essa é a última chance de você recuperar seu poder. Não desperdice.